Bom, pretendemos falar um pouquinho sobre esse momento que nos leva à reflexão, falar sobre a brevidade da vida e, de maneira mais específica, fazer aqui algumas considerações sobre a finitude humana. Embora sabemos que nós temos uma data de validade aqui nesse tempo terreno, mas vivemos como se não soubéssemos disso. Quando o salmista vai dizer que quando os anos se aproximam dos 70, 80 anos, essa consciência ela tende a aumentar, porque a gente percebe que a fila está andando. Os nossos amigos passam a partir, os nossos familiares, e a gente percebe que um dia vai chegar a nossa vez. Não é verdade? No entanto, se a gente for buscar o que a ciência diz, o que o mundo diz a respeito, a gente vai perceber que é uma decadência. O mundo em si é uma decadência. Eu estou me referindo aqui no que tange à criação, né? Todo o cosmos está em processo de decadência. Essa palavra eternidade na ciência, ela praticamente não existe. Os estudos apontam para uma espécie de apocalipse. Do menor ao maior astro conhecido pelo homem, está perdendo força, inclusive o Sol e todas as estrelas das diversas galáxias catalogadas. E cientificamente tudo vai acabar, né? Tudo. Na ordem natural das coisas, a morte é implacável, impiedosa, não faz acordos, muito menos concessões. Ela silencia ela não silencia, ela, como diríamos, ela despreza as nossas lágrimas, até da mais singela criatura. Olhando por essa perspectiva, ninguém se livrará dela. Logo após o primeiro choro da criança ali, nasceu, chorou, ali já começa um processo de desgaste natural, né? É a vida. Os mais velhos lutando para não morrer e os mais novos lutando para nascer, né? Eu digo os mais novos no que tange à própria criação. E eu estou falando assim de uma maneira bem abrangente para depois a gente ir para um contexto mais preciso. E nessa turbulência dessa vida a qual nós vivemos, vocês já notaram que as nossas mentes, elas são verdadeiras fábricas de projetos para o futuro? Não é verdade? Nossas mentes não param. É o tempo todo pensando, planejando, projetando. E nem sabemos, por exemplo, se essa reunião vai chegar a um fim, né? É certo que Deus colocou, segundo Salomão, no coração do homem, essa sensação de eternidade. Porém, o Senhor limitou que viéssemos a conhecer os mistérios, né, da sua obra. E pensando, irmãos, a respeito, fazendo uma reflexão a respeito sobre a nossa vida, sobre a humanidade, a gente percebe o seguinte, que algumas datas,
comemorativas que deveriam nos levar a uma reflexão. E aqui eu quero pegar duas, em especial o nosso aniversário e a passagem de ano, né, que hoje comumente é conhecida como Réveillon, né, aquela festa, que é uma palavra francesa, que significa acordar, despertar, uma referência a uma nova etapa da vida, nessa passagem de ano. E essas datas, elas não nos trazem a uma reflexão. E a Bíblia vai dizer, vai nos chamar para um evento que é o velório, né? Salomão vai dizer que é melhor frequentar um velório do que uma festa, né? Que aí a gente percebe a nossa limitação. Mas não é só o velório, não. Eu penso que pessoas acometidas por doenças crônicas ou que passaram por algum trauma, elas conseguem refletir sobre essa finitude que é a vida. Não é verdade? Eu conheço pessoas que mudaram a sua maneira de enxergar, de ver, depois que passaram por essas situações, né, que ninguém deseja passar. E trazendo um pouquinho sobre esse nosso contexto, George, inclusive você orou sobre isso, de contexto de pandemia, né, o vírus está aí, sempre existiu, mas esse tem sido mais agressivo, né? Esse vírus, o coronavírus. Eu penso que o povo está com a mesma atitude descrita pelo profeta Isaías, que ao invés de buscar arrependimento, ao invés de buscar a presença do Senhor, eles estão matando bois e dizendo: comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Ou seja, festa. Eu não sei se é impressão minha, mas eu tenho visto muita gente fazendo festa. Festa, né? Os noticiários também relatam isso. Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Se não, tem aqueles outros que dizem: acaba não, mundão, né? Eu até arrisco em dizer que temos uma ciência que vamos morrer, mas falta-nos a consciência de que um dia deixaremos de respirar. É claro que mantenho aberta a janela da esperança pela qual Cristo virá buscar sua igreja. Para isso, eu digo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu creio que esta falta de consciência sobre a nossa finitude, sobre o nosso fim, eu digo aqui na Terra, né, se explica pela influência que todos nós sofremos do mundo. E eu queria deixar esse texto de referência, 1 João, eu até postei aí no chat, 1 João 2, do verso 15 ao 16. O que as Escrituras nos dizem? Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo. E aí o autor vai destacar 3 coisas que há no mundo: os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, vejamos mais de perto esses 3 elementos negativos, influentes,
que existem no mundo. O primeiro deles são os desejos da carne. Em algumas versões aparece o termo concupiscência, que é o mesmo significado, desejo proibido, né? Os desejos da carne, eles se referem aos apetites carnais, envolvendo, sobretudo, a sensualidade. A carne tem desejo por conta do pecado, e esse elemento, ele se faz presente no mundo e somos influenciados. E todos nós, no nosso íntimo, né? Imagina aí, cada pessoa, se pudesse colocar num telão o que passa na mente a respeito desses desejos da carne, né? O segundo elemento negativo influente do mundo, descrito aí no texto de João, são os desejos dos olhos. Aplica-se a cobiça proibida, mais inclinada para a satisfação da nossa alma, né? Por que nos shoppings, por que a mídia trabalha, as propagandas, vendem desejos, não vendem produtos, vendem desejos. Por quê? Porque nós assistimos. E os olhos, que são as janelas da nossa alma, eles captam e geram desejos. Desejar, sobretudo, o que é do outro, desejar possuir, né? É o segundo elemento. O terceiro elemento que o texto fala é sobre a soberba da vida, a vaidade de querer mostrar-se superior aos outros, seja com os bens materiais, vestimentas, estilo de vida. Eu queria sintetizar no chamado mundo self. A pessoa, e somos influenciados, irmãos, a querer ostentar, a querer mostrar, a querer diferenciar do outro, seja de uma roupa, de uma etiqueta, de um carro, do tipo de carro, do bairro, da casa, né? Do título, do status da profissão. Basta percebermos nas redes sociais como isso tomou forma, né? Nos Facebooks, no Instagram, as pessoas mostrando essa chamada soberba da vida, como se está numa situação melhor do que o outro, do que a outra pessoa. Então, essas coisas, elas nos atrapalham, elas nos distraem para que a gente não possa ver a nossa limitação, para que a gente perceba a nossa finitude. E eu queria exemplificar fazer essa relação, né, desse texto em um outro endereço. Está lá no livro de Gênesis. Você lembra daquele diálogo da serpente com a mulher? Depois que ele vendeu o produto, o texto no capítulo 3, verso 6, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, desejo da carne, agradável aos olhos, desejo dos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, soberba da vida, tomou do seu fruto e comeu. Comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se distraiu, se deixou ser levada. Tinha a árvore da vida e as demais árvores. Mas ali a serpente representando aquele que domina o mundo,
Mundo, eu quero aqui me referir, sobretudo, a esse sistema organizado que aqui existe, levou a mulher a essa atitude, né? Então, deixamos de olhar para o que realmente importa e entramos nessa lógica do mundo. Qual é a lógica do mundo hoje, irmãos? Assim, de maneira... Como é que nossos filhos são estimulados ou formados por essa perspectiva mundana? Ganhar o mundo, ganhar a alma, vencer na vida, ser uma pessoa bem-sucedida. Compreende? Então, eu preciso chegar, e as escolas trabalham nisso, para projetar alguém que seja bem-sucedido, né? Alguém que, nessa vida, ganhou a alma. E aqui é que entra Jesus dizendo: quem quiser salvar a sua alma, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder ou causar dano a si mesmo? Então, o evangelho do reino, ali pregado por Jesus, vai de encontro com essa perspectiva mundana, que é de ganhar a alma. Ora, nós só temos uma vida, e o mundo projeta essa vida para que venhamos a viver nesse mundo terreno, passageiro, e que a nossa alma possa viver bem. Aí o Evangelho do Reino fala: não, a vida não é essa. Essa faz parte da vida após essa vida, ou, se você preferir, da vida após morte, de uma vida eterna. Jesus conta em seguida, lá no livro de Lucas, Lucas 12, uma parábola de um homem rico que destruiu os seus celeiros e reconstruiu, fez celeiros maiores. Está em Lucas 12. E em seguida, ele vai dizer para a alma dele, né? Você tem um depósito de muitos bens para muitos anos. Bota o pãozinho aqui, moço. Descanse. Você quer fazer? Eu boto o pãozinho e depois lava as mãos. Só um minutinho, eu vou pegar o texto aqui. Descanse. Ele falando para a alma, né? Descanse. Deixa eu ver o texto. Coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado para quem será? Ou seja, alguém que ganhou a alma no que tange a essa vida, a esse projeto humano. Se fosse nos nossos dias alguém com uma conta bancária ali bem segura, alguém com muitas propriedades ou empreendimentos, alguém que passou num concurso público aí para um cargo federal, né, ganhando aí o valor de um juiz, né, 100 mil reais, ele diria para a alma dele: olha, coma, beba e aproveite a vida. Mas o Senhor vai dizer para aquela pessoa: louco, essa noite lhe pedirão a sua alma. O que você tem preparado? Então, a morte, ela é certa, pegando essa parábola, né? Ela é certa. Vai pedir aquela pessoa, ela dará conta, ela vai apresentar, mas a quem? A Deus ou ao diabo?
né? Então, a riqueza, só fazendo aqui uma observação, tá? A riqueza em si não é problema, mas tê-la para a sua satisfação e segurança afasta a presença de Deus. Você seguir o texto de Lucas 12, ele vai mostrar isso. Tomamos como referência a vida de alguns homens na Bíblia, né? E veremos o que eles aprenderam sobre a finitude. E eu fui verificar alguns homens assim que poderia, né? A Bíblia tem muitos exemplos, mas eu destaquei alguns desses. O primeiro é Davi. Vocês conhecem a história de Davi, né? Antes dele se tornar rei, no período que ele se tornou rei, né? E Davi, lá no Salmos 39, olha a oração dele. Salmos 39. Diz assim: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Destes aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. Eu, Senhor, que espero, e eu, Senhor, que espero, tu és a minha esperança. Se observarmos a vida de Davi, veremos que ele viveu consciente de sua finitude, né? Olha, é interessante que ele vai dizer assim que o homem ele busca amontoar tesouros e não sabe quem ficará com eles. Veja se não é verdade. As pessoas querem enriquecer, as pessoas querem juntar, poupar, comprar, possuir bens. Veja se essa não é a lógica do mundo. E aí ele vai dizer: e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. No leito de morte, ele vai dizer para o seu filho, Salomão, preste atenção na fala de Davi para Salomão: eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto, tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos. Isso está lá em 1 Reis 2, capítulo 2. Ele vai apontar o caminho da sabedoria para Salomão, tido como o homem mais sábio da história. E qual é o caminho da sabedoria? Guardar os preceitos do Senhor, andar nos seus caminhos. O Senhor instrui isso a Davi, né? Davi foi um homem poderoso, mas Deus negou a ele a construção do templo, alegando que ele tinha derramado muito sangue. Ele queria construir uma, entre aspas, casa para Deus, e Deus o proíbe. E o texto diz lá que foi porque Davi era um homem de sangue, um homem de guerra. Agora, eu penso também que o Senhor queria mostrar a Davi a sua finitude, como ele deveria formar outros em seu lugar, e, no caso específico, seus filhos. Então, a vida ela tem um limite. E aí, ao meu ver, Deus traz essa lição para Davi ali, né? Você não vai construir. Olha, deu um basta. Outro homem que temos
que aprender também, né, é Moisés. Vocês conhecem a história de Moisés? Moisés, assim, de uma maneira resumida, era filho de hebreu. O faraó manda exterminar todas as crianças abaixo de 2 anos. Ele vai, e aí numa direção de Deus, ele vai ser criado, ele vai ser um filho adotivo do faraó. Ele vai passar 40 anos nas melhores faculdades existentes daquele período. Moisés aprendeu toda a cultura, tudo que se havia de conhecimento no seu tempo. E depois, mas Deus tinha dado a ele, no coração dele, um propósito de libertar o povo. E aí ele faz uma situação lá, mata um egípcio, e depois foge e passa 40 anos no deserto, num processo de desconstrução, não no que tange ao conhecimento intelectual, não, sobre um modo de vida mundano. Né? A Bíblia relata o Egito como mundo. E ele passa 40 anos desconstruindo aquela maneira de pensar, maneira de viver. E após esses 40 anos, então 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, depois Deus dá mais 40 anos a ele para conduzir o povo, né, à terra prometida. E Moisés vai dizer no Salmos 90, o Salmo é de sua autoria, Salmos 90, ele vai dizer no verso 10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. E o verso 12 diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Eu vou trabalhar esse versículo mais adiante, mas vamos lá. Moisés morreu com 120 anos. Se pegarmos ali o texto de Deuteronômio 34, lá está descrito, num relato de sua morte, que nem os seus olhos, nem o seu vigor se enfraqueceram. Ou seja, Moisés morreu jovem. Ele não teve glaucoma, ele não teve problema de vista, e ele gozava de vigor. Né? No entanto, o Senhor negou a Moisés entrar na terra prometida, pois por ele ter cometido, né, um pecado diante dos homens. Assim como Davi, que Deus limitou a construção do templo, eu também creio que Moisés, Deus também não permitiu que ele entrasse, apenas ele vai ao monte, ele visualiza toda a terra que ele havia prometido aos pais dele, a ele, mas ele não entra. E eu creio que o Senhor não queria mostrar, não queria que ele entrasse, para que ele percebesse também os limites da vida. Né? Ainda que ele tenha morrido com vigor, mas Deus quis, de uma certa maneira, mostrar a Moisés que essa vida terrena ela é finita. Verso 12. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Esse versículo, irmãos, ele é esclarecedor na medida em que devemos pedir ao Senhor que nos ensine a contar os nossos dias.
Como estamos vivendo? Com o que temos nos ocupado? Então, são perguntas que são pertinentes. Como eu disse anteriormente, as pessoas que passam por traumas ou que são acometidas por doenças graves passam a valorizar cada instante de suas vidas. Elas amam mais, elas se aproximam dos outros, servem mais. Essas coisas são importantes, mas eu penso que duas coisas são essenciais para termos ah, essa, essa sabedoria concernente à vida, né? A ensinar a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Então, duas coisas são essenciais para alcançarmos esse coração sábio. A primeira coisa, eu vou usar aqui esses dois homens, a referência desses dois homens, Davi e Moisés. A primeira é um salmo que eu gosto muito, é o salmo de número 27. Davi diz isso: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Ele pede e busca, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Primeira coisa que é essencial é essa presença, essa consciência da presença de Deus. Como já dissemos, Davi sabia que não há local, não há lugar para Deus poderoso habitar. Não há prédio. Quando ele refere ali a casa, na verdade, era o templo, nem o templo ainda tinha sido construído, mas era a presença de Deus. Ele pedia e buscava morar na presença de Deus. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar. Contemplar e meditar. Contemplar é mais do que ver. Contemplar é perceber de maneira minuciosa os detalhes, é desejar, enfim, é buscar algo de dentro. E meditar. Meditar é mais do que uma atitude intelectual, é pensar sobre o Senhor, é ter prazer em estar na presença dele. Então, irmãos, isso é essencial. Eu disse os dois homens, Davi e Moisés. Os Salmos 91, que é direcionado a Moisés, Salmo 91, é um salmo conhecido. Olha o que diz o primeiro verso. Se não, é a mesma ideia da de Davi. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ou seja, assim como Davi, Moisés tinha essa consciência da presença do Senhor. Irmãos, isso é essencial. Precisamos buscar essa consciência de estarmos diante da presença dele. E isso não pode e nem deve ocorrer nas horas vagas. Não é para final de semana. Não dá para fazer isso no final de semana. Eu vou deixar domingo, porque domingo de manhã tem a reunião e lá eu vou buscar o Senhor. Não. Essa consciência, ela é constante. Ela é diária. Amém?
Então, que o Senhor nos leve a essa consciência da presença dele. A segunda coisa essencial para termos um coração sábio, eu não poderia trazer nesse momento a fala de Jesus. Também um texto muito conhecido por nós, Mateus 28, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Esse foi o último versículo do livro de Mateus. Jesus já tinha ressuscitado. É como Jamê faz uma ilustração, é como se Jesus estivesse ali pegando o avião, subindo as escadas, né? Para poder adentrar no avião, e ele olhasse para os discípulos e dissesse: olha, eu vou falar da coisa mais importante, que vocês não podem esquecer. Façam discípulos. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine-os a guardar todas as coisas que eu disse a vocês. Isso é a coisa mais importante da vida. Então, precisamos fazer discípulos. E para fazer discípulos, precisamos ser. Então, você que tem nos assistido, você que está nos acompanhando, ser discípulo de Jesus é amá-lo constantemente, diariamente, servir, conhecer a vontade dele e levar a outros a fazer a mesma coisa, a sair dessa lógica humana, essa lógica terrena do mundo, da distração, desse desejo desenfreado de ganhar, de querer ganhar vida, de ganhar dinheiro, de ser uma pessoa bem-sucedida e se voltar ao Senhor. Amém? Coisas essenciais. E aí eu chego à conclusão, né? Concluindo aqui esse tema. Então, diante de um quadro, digamos, nefasto, onde tudo teria um fim, as Escrituras apontam para uma vida eterna, onde não mais haverá tristeza, choro, nem dor, onde as lágrimas serão enxugadas e a morte não mais existirá. O homem recebeu essa palavra de esperança. Que palavra de esperança? Em esperança de vida eterna, a qual Deus não pode mentir. Prometeu antes dos tempos dos séculos. Isso está no livro de Tito 1, capítulo 1. É possível vencer a morte, essa finitude. É possível. O que era impossível para o homem, Deus tornou possível. Ele mesmo tomou forma humana, habitou entre nós. Jesus Cristo é a sua identidade humana. Ele anunciou a vinda do reino dos céus, prometendo vida eterna para todo aquele que o seguisse. O que diz Jesus? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Que o Senhor nos dê um coração sábio. Que possamos rogar ao Senhor para que Ele nos ensine a contar os nossos dias. Que não temamos a morte ou essa nossa finitude, porque, como nós dissemos,
como a palavra de Deus diz, a uma palavra de esperança, né? Uma palavra de esperança. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos ajude a andar por esse caminho. Amém?